nesse vídeo para explicar um pouco sobre as atividades que eu já havia passado no Google Classroom, né, da primeira até a última, né. Então, vou começar aqui mostrando a primeira, que foi essa. Conto de Humor, Olho Torto de Alexandre, foi a atividade 1. Então, tá aqui as instruções. Leitura e identificação dos elementos da narrativa, né. É um assunto que a gente já estudou em sala, por isso que eu resolvi passar como primeira atividade. E aí eu coloquei no Google Classroom o link de uma videoaula bem curta e o link de um resumo desse conto. Eu resolvi colocar o link do resumo, né, justamente porque era a primeira atividade, não para se acostumar, e também porque esse conto é muito grande. Então, para não sobrecarregar tanto, resolvi colocar o resumo, o link de um resumo que já está de uma forma bem clara, né? Então, para relembrar alguns pontos para ajudar vocês a fazerem a atividade, vou começar falando aqui sobre narrativa, né, que era a tipologia textual que a gente estava estudando em sala. Então, a narrativa, ela é marcada pela contação de uma história, né? Então, existem vários gêneros narrativos, como o conto, a crônica. Nesse caso, a gente estava estudando o conto, né? Porque era o gênero que a gente iria estudar durante todo o bimestre. Então, toda narrativa ela é dividida em 3 partes. Existe a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que é onde ocorre o desfecho da história. Então, na introdução, geralmente, o autor ele vai apresentar os personagens, vai situar o leitor em relação àquela história. O desenvolvimento é marcado pela a sequência de ações, né, da trama, o que vai acontecer. Geralmente é apresentado um conflito e um clímax, né, que é o momento mais surpreendente da história, em que você não espera, um momento que você não espera. E na conclusão ocorre o desfecho da história, né? Lembrando que esse final, esse desfecho, ele pode acabar com um suspense ou não, ele pode ser realmente um final, mas isso vai depender do autor. O autor pode terminar a história, né, que ele está contando com um suspense ainda maior, então isso vai variar de texto para texto. Então, aí na atividade eu pedi para vocês lerem, né, o resumo. Quem quisesse ler o texto, bastava pesquisar, procurar um pouco mais e identificar os elementos da narrativa. Quais são esses elementos da narrativa? Eu já havia explicado em sala, né, então por isso que eu decidi passar atividade cobrando justamente isso. Então, o primeiro elemento que a gente deve pensar é o enredo, né? O que é o enredo? O enredo é o resumo da história. Então, quando você for escrever lá na sua tarefa, enredo, aí você faz meio que um resumo da história, né? Não precisa escrever a história toda, lógico que não. Você vai escrever apenas o resumo, né, da história. Aí tem o espaço. O espaço é o lugar onde ocorre a história. O tempo você vai dizer se ele é linear ou não linear. O linear é aquele que ocorre de forma cronológica, que tem um início, meio e fim, né? Que a gente tinha combinado em sala, era somente isso em relação ao tempo, somente isso, linear ou não linear, dizer somente isso. Narrador, como eu também já tinha dito em sala, o narrador, ele pode ser narrador personagem, narrador observador ou narrador onisciente. Então, você precisa identificar que tipo de narrador é esse para escrever, né, para colocar aí na sua tarefa. Então, existe o narrador personagem, que é quando é narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio personagem está contando uma história, né? Está contando a história dele. Narrador observador é narrado em terceira pessoa. Pode ser um personagem que participa da história de forma observatória, né? Tá olhando, observando o que está. Ou pode participar da história também, né? E existe o onisciente, que também é aquele que é narrado em terceira pessoa e é aquele que sabe de tudo que acontece na história, até mesmo dos pensamentos dos personagens. Ou seja, é um narrador que não pode ser um personagem que participe da história, né? A voz do texto. Então, pronto, é só isso. Como a atividade pedir somente a leitura e a identificação dos elementos da narrativa, então vocês vão ler esse resumo, esse link aí que eu coloquei, né, na primeira atividade, ou se quiser ler o texto todo, pode ler também, e identificar o tempo, o espaço, o enredo, os personagens e
E acho que é só isso mesmo. Ah, outra coisa em relação aos personagens. Os personagens, eles podem ser protagonistas e antagonistas. Nesse caso, os protagonistas são os principais, né? Seja ele um vilão ou o mocinho da história. Então, o protagonista é como se fosse o herói da história, o antagonista é como se fosse o rival dele. E existem os personagens secundários, que são aqueles coadjuvantes, aqueles que não aparecem tanto na história, mas estão ali, né? Não tem uma história realmente de destaque, mas estão ali no texto. Então, vocês também devem destacar isso daí na tarefa de vocês. Então é isso. Acho que com essa explicação dá para vocês resolverem essa atividade. Tchau, até a próxima.